Seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Fabiana Monteiro, eu sou terapeuta, sou especialista em relacionamentos abusivos e quem já me acompanha sabe a trajetória que eu venho trazendo de vídeos para vocês até chegar nesse aqui, porque foi um processo muito longo, né, na minha vida, para chegar até aqui e começar a fazer esses vídeos para vocês, falando sobre relacionamentos abusivos. Então, a cada vídeo que eu venho postando, eu venho falando aos poucos sobre o amor próprio, a autoestima, a autoconfiança, porque tudo faz parte, né, da nossa vida. A gente precisa se amar, a gente precisa nos respeitar, precisamos não deixar com que as outras pessoas nos abalem e faça com que a gente desista, desanima, né? Então, tudo isso está ligado com quem nós somos. E se a gente não souber escolher as pessoas que vai andar com a gente, as pessoas que nós vamos nos relacionar, seja em campo amoroso ou amizade, até aquelas pessoas que são da nossa família, a gente precisa também escolher, né, quem a gente quer deixar ainda em nossa vida, porque não é porque é sua família que somos obrigados a conviver com pessoas que são abusivas, né? Na maioria das vezes, elas são abusivas fisicamente ou elas nos abusam psicologicamente. Então, esses dois lados, eles nos ferem de qualquer forma. E essas pessoas que são abusivas, interno delas mesmo, são pessoas maldosas. Elas fazem isso intencionadas, fazem planos, traçam estratégicas, tudo para prejudicar outra pessoa. Então, nós precisamos nos amar para chegar ao ponto de desistir de quem nos faz mal. E é essa a ideia do vídeos que eu venho trazendo aos poucos para você. Hoje, porque no meu momento de meditação, no meu momento de oração, em que eu busco a sabedoria, em que eu busco um discernimento, hoje aconteceu de eu buscar, né? Quando eu fui buscar a palavra de Deus, eu estudo sobre isso. Isso é algo meu, não é vínculo com religião nenhuma. É algo porque de todas as coisas que eu já passei, de tudo que eu já presenciei, de tudo que eu já vivi, eu sempre fui de buscar a presença de Deus na minha vida, sempre eu fiz de tudo para seguir no caminho certo, no caminho justo. Embora eu ter nos meus caminhos aí muitas pessoas que tentaram me derrubar, algumas às vezes até que conseguiram, mas eu sempre pedi para que Deus não me deixasse ser igual àquela pessoa, não me transformasse na maldade que estavam me fazendo. Essa sempre foi a minha preocupação. Então, eu já fui muito chamada de trouxa na vida, de boca aberta, como dizem aí, mas foram sempre pela minha postura e meu comportamento diante dos desafios, diante das pessoas maldosas. Mas isso era uma conversa ali entre eu e Deus, e eu tinha pedido para que Deus nunca me transformasse em uma pessoa maldosa. Eu nunca quis ser aquilo que tentaram fazer comigo. Então essa era a minha única preocupação, era andar no caminho certo. E cada um tem o seu caminho certo, né? Mas o meu caminho certo é esse. Se o caminho de Deus não é fazer maldade para ninguém, não é destruir ninguém, então esse seria o meu caminho.
essa foi uma conversa com Deus há muitos anos atrás e pretendo continuar, né, nesse caminho. Então vamos a mais um vídeo. E antes de continuar aqui esse vídeo, se você não faz parte do canal, eu te convido a fazer parte agora, se inscreva no canal, ative o sininho de todas as notificações. Quando eu postar os vídeos aqui, você possa receber a notificação para você sempre me acompanhar nos vídeos. Espero que você goste desses vídeos, goste do vídeo de hoje. Compartilhe com as pessoas, compartilhe com seus amigos. Não deixa, tá, de dar o seu like, assim você faz o YouTube entender que esse vídeo é relevante e vai levar para outras pessoas também. Então, vamos a mais um vídeo hoje. E eu tô assim, gente, porque através desses estudos que eu faço, sempre acontece de eu ter alguns insights. E na maioria das coisas que já me aconteceu, e acredito que com vocês também, são porque a gente é teimosa, é teimoso, né? E não escutar algumas pessoas que são importantes para a nossa vida. E a gente acaba quebrando, sim, a cabeça, porque pela nossa teimosia, né? Às vezes as pessoas falam coisas pra gente pra não deixar que nada de ruim nos aconteça. E às vezes a gente é muito teimoso, né? Enfim, não é algo que está acontecendo comigo hoje, mas já me aconteceu e esse insight acabou mexendo um pouco comigo. Mas o que nós devemos fazer é agradecer pela nossa experiência, porque quando nós resolvemos vir nesse mundo, a gente veio com o propósito de Deus e Deus quer sempre o melhor pra gente. E duas pessoas que vêm na nossa vida para ajudar a gente nesse processo, né? E eu tenho uma grande gratidão por essas pessoas que me ensinou o caminho certo. E assim, essas duas pessoas sempre tentaram ensinar também outras. E o que faz eu pensar, né? Nós escolhemos o nosso caminho, mesmo que as duas pessoas que Deus escolhe para ajudar a gente nesse processo, é nós que fazemos o nosso caminho. Então, eu, né, particularmente, eu penso que se a gente escolhe o caminho errado, essas duas pessoas, elas não têm culpa disso, porque eles tentam ensinar o caminho certo. E quando a gente não aceita que a gente é teimosa ou teimoso, é nós que estamos nos desviando do caminho. Então, se muitas coisas ruins nos acontecem, não são essas pessoas que nos prejudicaram, né, nas nossas escolhas. Tá? Entenda aqui, porque eu trago vídeos de relacionamentos abusivos, então nós vamos ter casos e casos, tá? Hoje é um caso no qual eu tive insight, né? Que essas pessoas sempre tentaram me avisar, sempre me ensinou no caminho certo. E não estou dizendo que são os perfeitos, né? Nós somos todos seres humanos e a gente tenta, né? Sempre ensinar aos demais baseado em nossas experiências. E essas duas pessoas que Deus nos coloca em nossa vida para ajudar no nosso processo são seres humanos, né? Tem seus erros e falhas também, como qualquer ser humano tem, né? Eles não são perfeitos. Mas hoje o caminho da verdade, né? O caminho certo que essas duas pessoas incríveis sempre me ensinou, esse foi um caminho que foi bom. Foi bom.
Hoje, ao estar em estudo, eu, eu me deparei com em Provérbios 4, que fala sobre as vantagens da gente ter a sabedoria, né? A importância da sabedoria em nossa vida. E fala assim: filhos, escutem o que o seu pai ensina. Preste atenção e compreenderão as coisas. O que eu ensino é bom. Portanto, lembre dos meus conselhos. Quando eu era menino, filho único dos meus pais, o meu pai me ensinava dizendo: lembre das minhas palavras e nunca esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. Procure conseguir sabedoria e compreensão. Não esqueça, nem se afaste do que eu digo. Não abandone a sabedoria e ela protegerá você. Ame-a, ela lhe dará a segurança. Para ter sabedoria é preciso primeiro pagar o preço. Use tudo o que você tem para conseguir a compreensão. Ame a sabedoria e ela o tornará importante. Abrace-a e você será respeitado. A sabedoria será para você um enfeite, como se fosse uma linda coroa. Escute, meu filho. Aceite o que eu estou dizendo e você terá uma vida longa. Eu lhe tenho ensinado o caminho da sabedoria e a maneira certa de viver. Se você andar sabiamente, nada atrapalhará o seu caminho e você não tropeçará quando correr. Lembre sempre daquilo que aprendeu. A sua educação é a sua vida. Guarde-a bem. Não vá onde vão os maus, não siga o exemplo deles, não faça o que eles fazem, afaste-se do mal. Desvie-se dele e passe de lado. Os maus não podem dormir sem ter feito alguma coisa má. Eles ficam acordados até conseguirem prejudicar alguém, porque para eles a maldade e a violência são comida e bebida. A estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro. Mas a estrada dos maus é escura, como a noite. Eles caem e não podem ver no que foi tropeçaram. Filho, preste atenção no que eu digo e escute as minhas palavras. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre delas e a ames. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentira, nem diga palavra perversa. Olhe firme para frente, com toda a confiança. Não abaixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Eu gostei muito do que eu li e os insights que eu tive hoje, porque eu sempre fui ensinada a andar no caminho certo, no caminho que Deus queria, né, que eu andasse. Sempre as duas pessoas que eu falei para vocês foram os meus pais, que do jeito deles, mas me ensinaram o caminho da verdade e o caminho certo. Eu aprendi com eles que faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E eu levei isso por muitos anos da minha vida, né? Eles foram pessoas que tiveram seus erros e suas falhas, como qualquer ser humano, como eu disse, mas na hora de ensinar, eles sempre mostraram o caminho certo para seguir, né? Então, há uma grande diferença do que você vive, do que te ensinam e do que você presencia.
e eles me ensinaram o caminho certo. Então, a palavra de Deus ele já mostra que a palavra da verdade, o caminho certo, o caminho justo, o não prejudicar ninguém, o não fazer maldade, é o caminho que Deus escolheu para nós, né? E quando Ele coloca a nossa família, quando Ele nos permite, né, vir ao mundo e deixando essas duas pessoas como pai, como nossa mãe, para nos ajudarmos nesse processo, desse caminho, eles também dão a sabedoria para os nossos pais, assim como Ele dá também para nós. Quando nós buscamos a sabedoria, quando nós queremos saber qual o caminho certo seguir diante de algum obstáculo, diante de alguma dificuldade, quando nós buscamos a Deus, a gente tem essa sabedoria. Essa sabedoria, ela sempre está dentro da gente interna, né? É sempre aquele pressentimento, é sempre a intuição dizendo para qual caminho que nós devemos seguir, é aquela voz dizendo o tempo todo pra gente, não faz isso, não vá por esse caminho, cuidado com essa pessoa. A gente é direcionado. E os nossos pais estão aqui também sempre nos direcionando, né? Cuidado com esse seu amigo, não confio nele, não faça coisa errada, não prejudique ninguém. E nossos pais, eles também nos ensinam isso. Mas o porquê que eu falei que depende muito das nossas escolhas. Nós é que quebramos a cabeça quando nós escolhemos o caminho errado. Quando nós vamos se relacionar com alguém, os nossos pais nos alertam também se aquela pessoa é uma pessoa boa, né, para se relacionar. Existem alguns pais e mães, né, que tem um pouquinho de ego e aí quer escolher, né, o seu companheiro, a sua companheira, aí vão com exceção desses daí. Mas a gente tem que ser sincera, né? Vamos à realidade das coisas, dos fatos. Mas existe muito pai, muita mãe, pelo menos os meus, teve momentos, sim, que eles pressentiram, né? Eles sentiram que não seria a pessoa certa, eles me alertaram e mesmo assim eu fui teimosa e quebrei a cabeça, né? Mas como nada na vida é por acaso, né? Tudo tem os planos de Deus, os propósitos da vida da gente. Então, mesmo que fomos teimosos, né? Em algum momento da nossa vida de não ter escutado o nosso pai ou nossa mãe, o que nos trouxe foi uma experiência de vida. Eu, pelo menos, né, tive a minha grande experiência de vida e esse insight ele mexeu comigo porque fez eu lembrar, né, de quando recebi o conselho que era para eu ter cuidado, né, e foi por isso que acabou mexendo comigo nesse insight. Mas, enfim, eu quero dizer para vocês, filhos, né, e para vocês, pais, que é importante sim que vocês ensine seus filhos no caminho da verdade, escute mesmo a intuição de vocês, alerte sempre quando perceber que seu filho ou sua filha está seguindo um caminho errado. Não ensine o caminho da mentira, o caminho da maldade. E às vezes não é só falando, né? Você também como exemplo, é necessário que vocês também tomem cuidado com aquilo que vocês falam, com aquilo que vocês fazem, porque os seus filhos sempre podem aprender, né? Eu tive alguns exemplos assim que eu presenciei e não significou que eu precisei fazer as mesmas coisas, né? Então a gente tem o nosso convívio
com nossa família, né, com os amigos, com as pessoas que nos rodeiam e sendo crianças, sendo jovens, podem ver, presenciar situações que eles entendem que aquilo é verdade. Então, vai depender muito da criança, vai depender muito dos jovens, para eles não interpretar de uma maneira errada aquilo que os pais estão tendo de comportamento ou que estão ensinando, tá? Eu disse aqui no começo do vídeo, né? As duas pessoas que Deus colocou no meu processo de vida foram os meus pais. Eu tive outros irmãos também e os ensinamentos foram os mesmos e cada um captou a informação diferente. Então, a escolha é nossa, tá? Não necessariamente o que os pais ensinam é o que os filhos vão aprender, né? Por isso que nem sempre o pai e a mãe aí é o culpado, né? Quando eu trago alguns vídeos sobre isso, sobre o que os pais se comportam, é o jeito que os filhos podem vir aprender, tem a ver, tá? Tem a ver muito com isso, mas quando o pai e a mãe ensinam seus filhos no caminho da verdade, quando ele está abrindo, né, para que nós, né, pelo menos eu vou falar por mim assim, quando meu pai e minha mãe ensinou o caminho certo, o caminho da verdade, o caminho de Deus, eu já tomei para si, para mim, esse era o caminho certo que eu tinha que seguir mesmo. E não importa o que as outras pessoas falassem, até mesmo se eles falassem alguma coisa, né, dependendo da situação, eu já conseguia entender se aquele caminho era certo ou era errado. Então eu já conseguia ter a minha escolha, ou seja, eu já conseguia ter a minha percepção, né? E é esse cuidado que o pai e a mãe precisam ter, porque alguns filhos podem não ter essa mesma sabedoria e essa mesma percepção, tá? E aí podem sim se envolver com pessoas narcisistas, podem se envolver com pessoas muito maldosas, que podem ensinar que ensina seu filho no caminho certo, o caminho da verdade. A escolha é seu filho que vai fazer, é sua filha que vai fazer. O livre-arbítrio Deus deu para todo mundo. Mas quando você, pai, você, mãe, ensina esse caminho certo, Deus consegue entrar na vida do seu filho, na vida da sua filha, para dar sabedoria no momento que eles precisam, quando eles vão ter alguma escolha. Se eles saírem desse caminho certo, se eles não aceitarem Deus na vida deles, o caminho da verdade, aí é a escolha deles, né? Mas a responsabilidade do pai e da mãe é ensinar seus filhos no caminho da verdade, no caminho certo, no caminho justo, no caminho do bem, né? Não é fazendo maldade para ninguém, não é destruindo a vida de ninguém, não é contando mentiras. Então, cada pai, cada mãe sabe o caminho certo que tem que ensinar os seus filhos. E hoje foi essa palavra que eu tive e o insight eu vou falar para vocês também, né? Que foi esse insight foi justamente pensar, lembrar quantas vezes meu pai, quantas vezes a minha mãe teve intuições sobre alguma coisa da minha vida e me direcionou. Algumas eu ouvi, outras não. Porque quando a gente é criança a gente não sabe de nada e quando é adolescente a gente acha que sabe tudo. A gente só vai realmente ter uma sabedoria divina mesmo, né? Depois de uma certa idade da vida, como a gente fala, né? A nossa experiência nos ensina muita coisa. E quando a gente quebra a cabeça, então, aí que nos ensina muito mais. O importante seria que os jovens, né, os adolescentes, tivessem essa cabeça aberta assim, pelo menos alguns eu conheço que são assim, mas na maioria ainda não são. Então, se eles conseguissem entender que o pai e a mãe está querendo o melhor para eles, está querendo o bem deles, e eles conseguissem realmente também, né, ter essa percepção que o que é certo e o que é errado, se o pai e a mãe está realmente ensinando eles no caminho certo, né,
Existe pai e mãe maldosos aí, mas se o filho souber o caminho de Deus, o caminho certo, ele vai saber ter aí uma percepção e uma visão que o pai e a mãe já não está ensinando, né? O caminho da maldade já não é o caminho certo, né? Daí não vai escutar o pai e a mãe, né? Então, a sabedoria divina, ela está interna dentro de cada um de nós. Então, sendo pai, sendo mãe, sendo filhos, buscai essa sabedoria divina para vocês não se desviar do caminho que Deus quer na vida, tá? E então eu tive aqui esse insight, eu vou ler para vocês aqui para ficar mais fácil, porque eu escrevo nos insights, fica até melhor, né? A sabedoria divina é aquela em que Deus, nosso Pai, nos dá, através do nosso propósito de vida. Quando viemos nessa terra, viemos com a promessa que Deus, que viveríamos, né? Viemos com a promessa que viveríamos conforme fosse o que Deus queria. Passando os anos, vamos adquirindo experiências de vida para nos ajudarmos nesse processo. Deus nos concedeu os nossos pais, que então pudessem nos ensinar um pouco do que eles também aprenderam. Aos pais que ensinaram seus filhos no caminho da verdade, não ensinando seus filhos a mentir e não andar com as pessoas que são do mal. Porque quem é do mal é perverso, só podem tirar você do caminho de Deus. Quem gosta de fazer a maldade precisa se alimentar, e eles só se alimentam destruindo e tirando o que é do outro, o que pertence ao outro. E quando você anda com as pessoas assim, você está sendo cúmplice da maldade. Pessoas maldosas tiram o que é do outro sem sentir algum remorso. Simplesmente eles vão lá e arrancam, porque eles se acham mais merecedores do que você. Eles arrancam o doce da boca de uma criança, a cadeira de um adulto, até a vida de alguém. O que as pessoas más têm é o coração cheio de inveja, soberba, egoísmo, arrogância, prepotência e ódio no coração. Não só porque eles não têm, tudo está ligado para que você não tenha. O inimigo sabe que quando você anda com Deus, e aqui é sem vínculo de religião, tá, gente? Quando eu estava tendo esse insight, lembrando, pensando sobre isso, sobre algumas coisas que já me aconteceu na vida. Então aqui não é vínculo de religião. O inimigo, ele faz isso, ele arranca as coisas da sua mão, de você, porque ele percebe quando você está andando no caminho certo. Quando ele percebe que você é essência, que você é bondoso, sabe? Então eu tirei por mim. Quando as pessoas sabem que eu sou boa, quando a pessoa sabe que eu sou bondosa, quando a pessoa sabe que eu tô ali para ajudar, o inimigo, ele sabe que você anda nesse caminho. Aí ele vem e ele quer tirar tudo isso de você. Ele não gosta, né? Ele se incomoda com as pessoas que é de luz. Então vamos aqui continuar. O inimigo, ele sabe que você tem chances de viver uma vida muito próspera. E isso que eles querem te tirar. Então, jovens, escute seus pais. Escute seu pai, escute sua mãe. Quando eles te ensinam a não ir a lugares que possam te desviar do caminho do bem, e quando eles falam para você não andar com alguém que eles não confiam, escute. Eles sabem o que estão dizendo, pois Deus deu sabedoria também para eles te ajudarem no processo do seu crescimento. Então, não desviar do caminho que Deus quer para a tua vida. É a coisa mais importante que você, jovens, deve fazer. E pai e mãe, a responsabilidade de vocês é ensinar os seus caminhos, o caminho dos seus filhos ao caminho do bem.
Eu vou parar por aqui, né? Esse insight, nossa, mexeu, porque é tanta história que eu tenho. Um dia eu venho contar para vocês aqui, mas se hoje eu estou aqui, se hoje eu estou bem, se hoje eu tenho a sabedoria que eu tenho hoje, graças aos meus pais que me ensinaram a não fazer a maldade para o outro. Às vezes eles me ensinaram a não fazer maldade para o outro até sem querer, inconsciente. Às vezes a gente aprende não só pela dor, pelo aquilo que a gente viveu. As pessoas que têm a sabedoria divina, elas aprendem até olhando, até vendo uma outra pessoa por perto sofrendo. Elas entendem que aquele caminho não é o caminho que elas querem seguir, não é o caminho que elas querem fazer, né? Que ela não quer escolher. Então, não aprendemos somente com nossa dor, a gente aprende também com as experiências, vendo. E só quem é sábio para aprender com essa grande sabedoria divina. Quando se anda com Deus, quando tem Deus dentro de si, quando escuta o Deus que habita dentro de nós, nós sabemos qual o caminho certo a seguir. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até um próximo. Não deixe de se inscrever aqui nesse canal. Eu agradeço por você ter ficado comigo até aqui e até um próximo vídeo. Gratidão para vocês e namastê.